Oi, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, né? As coisas mudaram tão rápido que nem conseguimos parar e conversar com mais calma. Agora, a maneira como nos encontramos todos os dias é aí mesmo, na sua casa, pela tela do computador. E quanta coisa aconteceu! Fomos todos pegos de surpresa, mas nos organizamos para encontrar soluções, porque a educação continua sendo fundamental, mesmo numa crise desse tamanho. Por aqui, tivemos que nos reinventar e desenvolvemos rapidamente uma exclusiva plataforma virtual para atender os nossos alunos. Nela, já tivemos mais de 500 mil aulas postadas e quase 10 milhões de acessos realizados, além das videoaulas em tempo real. É muita coisa. Pode parecer simples, mas isso praticamente dobrou o nosso trabalho. Os professores, nesse momento, também são verdadeiros heróis. Sei que não está sendo fácil para você ter que acompanhar os estudos das crianças, mas lembre-se, o que hoje elas conseguem fazer com a sua ajuda, amanhã saberão fazer sozinhas. E você se orgulhará de ter feito parte disso. Aqui também estamos com desafios. Sim, alguns gastos foram menores nesse período, mas os investimentos para tudo continuar da melhor forma foram muito maiores. Como escolas filantrópicas, reinvestimos o lucro e para cada R$1 recebido em imunidade, a escola precisa investir outros R$5. Todos fomos atingidos de alguma forma e sabemos, não está sendo fácil para ninguém. Mas tudo ficará mais complicado se promovermos a desunião. Não é hora de acharmos um culpado, e sim de encontrarmos juntos a solução. Estamos conversando com todos os pais que nos procuram, melhorando condições de pagamento para este período. O mundo está em crise e é compreensível nos sentirmos ansiosos e inseguros. Estamos aqui para ajudar e queremos contar com você. Temos a esperança de que tudo isso irá passar. Nossos alunos voltarão às escolas como antes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Vamos mais uma vez para a nossa aula virtual. Vamos fazer a nossa breve oração. Que tenhamos uma boa aula, que o nosso Pai nos abençoe e que auxilie também tantas pessoas que estão sofrendo pelo Brasil. Que o Senhor acalme seu coração e esteja junto com elas. Amém. Primeiro ano, tudo certo com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula virtual. Hoje temos módulo novo, módulo 4, a filosofia clássica grega. Né, gente? Só dando uma olhada no que a gente já viu. No módulo 3 a gente fez uma introdução à filosofia pré-socrática, a gente deu uma passada nos períodos, né? Então hoje a gente vai ver o módulo 4, deixa eu pegar aqui meu marcador. Módulo 4, estamos na filosofia. Módulo 4, página, acompanhem comigo lá, 27. Hoje a gente vai ver uma introdução e vai falar destes caras aqui, dos sofistas. A gente vai fazer a introdução do módulo e vamos ver esses filósofos aqui hoje, certo? Acompanhe comigo, página 27. O século V a.C. é considerado o apogeu da civilização grega, quando a filosofia também chegou à sua era de ouro. Nesse período, vamos botar aqui. Era de ouro. Importante isso, tá, gente? Era de ouro da filosofia. Deixa eu pegar um vermelho para botar aqui também. Aqui é quando a filosofia tem o verdadeiro reconhecimento, viu, gente? Aqui que ela começa a aparecer nesse século,
V antes de Cristo, né? Então fazem aí 2.500 anos aproximadamente, ok? Nesse período, aflorou a supremacia ateniense nos campos da política, do teatro, das artes plásticas, da história, literatura, arquitetura e principalmente da filosofia, tá? Foi a época em que Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveram seus grandes sistemas de pensamento que influenciaram a cultura ocidental até hoje, e influenciam a nossa cultura até hoje, esses filósofos, gente, há cerca aí de 2.500 anos, ok? O objetivo deste módulo é mapear e estudar os aspectos básicos das principais teses desse momento culminante na história do pensamento filosófico, né? Então, primeiro período, socrático ou antropológico. Período socrático ou antropológico. Esse período, gente, vai do século V ao século IV antes de Cristo. Certo? Lembrando que a contagem dos séculos antes de Cristo ela vai diminuindo. Então, do 5 até o 4, e não do 5 até o 6, ok? Depois da era cristã, ela começa a somar. Então, aqui temos o ano 0, aqui começa a diminuir, certo? Do século 5 para o século 4, e aqui começa a somar, século 1, século 2, e aí vai. Estamos no século 21, né? 21. Ok, gente? Para vocês não esquecerem. Ou sempre é bom lembrar, né? Vamos ver onde é que a gente parou. Nessa fase, do século 5 ao 4 a.C., os filósofos gregos buscam investigar as questões relativas ao ser humano, por isso antropológico, tá, gente? Antropológico quer dizer relativo ao ser humano. Antropo é homem, tá? Relativo ao ser humano, como a ética, a política, a arte, a verdade, procurando compreender qual o seu espaço no mundo. Então, qual o espaço da ética no mundo, o espaço da arte, o espaço da política. Se começa toda essa investigação a partir disso, tendo como centro o homem, tá? Antropo, tendo como centro o homem. Não, tudo que está nas questões básicas do homem, ética, política, valores, artes, história, tudo, tá, gente? Os principais representantes desse período foram os sofistas Protágoras, de Abdera, Górgias de Leôntinos e Isócrates, além dos filósofos Sócrates e Platão. Primeiro que a gente vai ver, então, os sofistas, tá, gente? Etimologicamente, o termo sofista significa sábio, certo? Então, sofistas significa sábio. Porém, contudo, todavia, vamos adiante. Contudo, com o passar do tempo, ganhou o sentido de impostor. Por que será, né? Vamos ver aqui. Os sofistas eram professores que, por determinado preço, vendiam ensinamentos práticos de filosofia. Olha só. Então, os sofistas, eles, vendiam os seus ensinamentos. Agora, mas, professor, vender ensinamento não tem problema nenhum. Por que eles eram chamados de impostores? Já vamos ver o porquê, tá? Acompanhe comigo lá. Ensinavam conhecimentos úteis para os sucessos nos negócios públicos e privados. Isso me lembra aquelas pessoas no YouTube que dizem:
que diz: você ganhará 1 milhão em 10 dias. Aprenda a ficar rico com um X valor de investimento. Me lembra meio que essas pessoas, né? Ensinamentos que vendem seus ensinamentos, né? Me lembra uma coisa meio, né? Se ela ganha 1 milhão em 10 dias, por que a pessoa não aplica para si, não guarda para si, não? Ela quer vender para o outro. Estranho, né, gente? Impostores, tá? Eles eram tidos como impostores pelos filósofos seguintes, né? O Sócrates, especialmente o Platão, tá? Adiante ali. Levando em consideração os interesses dos alunos, davam aulas de eloquência e de astúcia mental, né? Os sofistas faziam isso, ensinavam as pessoas a ser eloquentes. Cabia a eles ensinar o desenvolvimento do poder de argumentação, certo? Ou persuasão, da habilidade retórica, que é essa habilidade de persuadir, da oratória, do uso de palavras e raciocínios na arte de convencer as pessoas a fim de derrubar as teses dos adversários. O ensinamento dos sofistas favoreceu o surgimento de ideias filosóficas relativistas, segundo as quais não haveria uma verdade única e absoluta. Tudo seria relativo ao ser humano, dependendo do momento, da conjuntura, dos fatores e das circunstâncias. O momento histórico de seu florescimento proporcionou esse tipo de ensino, pois foi uma época de intensas lutas políticas em que cada cidadão desejava vencer seu oponente a qualquer custo. Aí que está o negócio, gente, ó. Vencer o oponente a qualquer custo. A qualquer custo. Aí que tá, gente, ó. Na época, todos os filósofos, eles eram interessados com a questão da verdade, tá? Então dizia, a verdade está, por exemplo, no elemento fogo combinado com a água que se transforma, certo? Isso era uma verdade. Porém, os sofistas poderiam ensinar a pessoa a dizer que não, essa não é verdade, isso pode ser falso, desde que tu relativize a algumas ideias. O que é relativizar? Por exemplo, a pessoa, a água evapora, né? A pessoa pode dizer, não, a água pode não evaporar, a água pode se solidificar, certo? Então, nem sempre a água pode evaporar, ela pode solidificar, ela pode ficar em outro estado, né? Os sofistas usavam a ideia de relatividade, de relativizar a verdade. Então, uma coisa que era certa ou que havia dúvida, eles criavam uma outra resposta e faziam elementos de persuasão que diziam, não, pode ser desse jeito, pode ser do outro jeito. Quer ver um elemento bem atual desse relativismo? Vamos pagar aqui. Elemento atual relativista. Me deem um exemplo atualíssimo que a gente recebe no WhatsApp. Elemento importante. Fake news. Fake news é a relativização de um ponto de verdade. Certo? Por que a fake news funciona, gente? Por que a fake news relativiza os fatos, relativiza a verdade? Porque ela pega um ponto de verdade e distorce essa verdade. Ela pega aquele elemento que as pessoas sabem e faz a distorção da verdade. Por isso que a fake news cola. A fake news é a relativização da verdade dos sofistas modernos. Concorda comigo? A gente pensando por esse ponto, é assim que funcionava, ok? Então, na época, os sofistas eram aqueles caras que espalhavam a fake news. A gente pode pensar assim também, ok?
Ótimo exemplo, né? Vamos adiante ali. Eles foram os primeiros a sistematizar os sofistas, tá? Isso foi importante deles. Sistematizaram o ensino, formando um currículo do estudo, tá? Eles que sistematizaram a gramática, a retórica, a dialética, a aritmética, geometria, astronomia e música. Foram idealistas da democracia e responsáveis pela figura do cidadão, que tinha o direito de expressar publicamente suas opiniões sobre o que era melhor para a polis, né? As cidades-estados gregas. Sócrates e Platão foram seus maiores adversários intelectuais, dos sofistas, tá? Então, Sócrates e Platão eram contra essa relativização, né? Esse monte de fake news que os sofistas vendiam, né? Esses ensinamentos em troca de dinheiro. Para eles, Sócrates e Platão, os sofistas eram falsos sábios, pois consideravam os erros e as mentiras tão válidos quanto as verdades, né? Ou seja, fake news é verdadeira. Implacáveis em suas acusações, esses dois filósofos os chamavam de mercenários do saber, capciosos praticantes de discursos vazios, moralistas, superficiais e pessoas capazes de defender qualquer ideia, desde que tirassem alguma vantagem com isso, certo? Se não fosse financeira, seria a vantagem de vencer o oponente pelas ideias, pela arte da persuasão. Ok, gente? Então, hoje a gente demos uma introdução à filosofia clássica, certo? Vimos os nossos amigos sofistas, os produtores lá de fake news daquela época. E na próxima aula, gente, a gente vai começar a ver o Protágoras e o Sócrates, certo? Espero que vocês fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Lá no cosmológico, antropológico, sistemático, helenístico, dando uma passada geral em todos os filósofos. Lembrando, nesse primeiro momento, no módulo passado, a gente viu Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Pitágoras e Demócrito. Eram todos filósofos ligados à physis, ligados à busca da explicação por meio da natureza, né? Por meio da physis, a explicação do universo, do mundo, das coisas, do surgimento de tudo. Agora, gente, a gente entra mais no segundo período antropológico, que é mais na filosofia clássica grega, que é quando a filosofia tem o seu grande boom, tem o seu grande reconhecimento, certo?